Boa noite! Nós somos o Grupo 4 e daremos continuidade ao Seminário de Língua Portuguesa. Falaremos um pouco sobre educação à distância e ensino remoto. O nosso trabalho foi baseado em uma pesquisa realizada com 101 pessoas de diferentes cidades e idades, através do Google Formulário. Foram feitas 5 perguntas básicas para que pudéssemos saber aquilo que realmente a maioria das pessoas sabem ou não a respeito da modalidade distância. A primeira pergunta feita foi: você sabe o que é educação à distância? A grande maioria, 94,1%, diz que sim. 4,9% não sabe o que é educação à distância. A segunda pergunta feita foi sobre: você sabe o que é ensino remoto? Grande parte, 73,3% diz que sim. E 26,7% não sabe o que é o ensino remoto. Existe alguma diferença entre o EAD e o ensino remoto? 49,5% afirma que sim. 22,8% diz que não. E o restante diz não saber. Existe alguma diferença entre o diploma EAD para o presencial? Mais da metade diz que não. 21,8% diz não saber e apenas 19,8% acredita que há sim uma diferença entre os diplomas. A última pergunta feita foi sobre a realização de um curso à distância. Você já fez ou faz algum tipo de curso em AD? A maioria, 54,4%, diz já ter feito um curso à distância. 13,9% pretende fazer e os outros 31,7% não fez. Partindo dessa pesquisa, fomos capazes de discutir melhor sobre o assunto. Mas afinal, o que é EAD? EAD é a sigla para Educação à Distância. O sistema EAD é atualmente a alternativa de ensino mais procurada. Educação à distância é a modalidade de ensino em que os professores e alunos estão em ambientes distintos e, por meio de tecnologia da informação e comunicação, essas aulas acontecem. As aulas são ministradas e assistidas remotamente, podendo ser em tempo real ou não, em formato daquelas aulas gravadas, por exemplo. O aluno assiste às aulas por meio da internet, hoje em dia, podendo utilizar computadores, tablets e até mesmo o seu smartphone. Não há uma interação presencial entre aluno e professor, mas atualmente existem diversas tecnologias pensadas exatamente para o ensino à distância, que ajudam a suprir essa falta de interação, aquele cara a cara entre professor e aluno. Além disso, no ambiente virtual, também é possível realizar avaliações, sanar dúvidas, fazer exercícios e muito mais. Assim como é feito na educação presencial, a chamada tradicional. Por causa de suas características, juntamente com a característica da própria internet, o ensino à distância no Brasil vive um grande momento de expansão. Atualmente, quase 9 milhões de estudantes optaram por essa modalidade. E nesse período de isolamento social, a procura tem sido ainda maior. Por isso, entender o que é AD, entender os seus aspectos, saber de suas vantagens, podem ajudar muito uma pessoa antes de escolher qual modalidade de ensino a seguir. Agora, falaremos um pouco sobre a origem da EAD. Como surgiu essa EAD? Esse tipo de modalidade foi sempre ligada à tecnologia. Para se ter uma ideia, a educação à distância existe desde o século XVIII. Sim, é isso mesmo, existe desde o século XVIII. Em 1728, foi feito o primeiro curso à distância, do qual se tem conhecimento, o de taquigrafia por correspondência, ministrado por Caleb Phillips, lá nos Estados Unidos. Já no Brasil, esse tipo de modalidade deu início em 1904. Foi quando teve o registro do primeiro ensino via correspondência do país. O curso tinha como objetivo formar datilógrafos e era oferecido pelo noticiário Jornal do Brasil.
Já em 1923, foi criada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que oferecia cursos de português, de francês, silvicultura, literatura francesa, esperanto, radiotelegrafia e, inclusive, telefonia. Em 1974, surge o Instituto Padre Reus, na TV Ceará. Começaram os cursos da antiga 5ª e 8ª série, com material televisivo, impresso e monitores. E, finalmente, em 1996, foi o ano em que a educação à distância apareceu oficialmente no Brasil. As bases legais para essa modalidade de ensino foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A partir de então, assim como aconteceu ao redor do mundo, no Brasil, o ensino à distância também foi se moldando às novas tecnologias. E alguns dos expoentes nessa modalidade foram o SENAC, a Fundação Roberto Marinho, com aquele famoso o Telecurso 2000. Com o passar dos anos e avanços tecnológicos, a EAD se tornou mais dinâmica, com material didático muito mais completo, personalizado e, principalmente, muito mais acessível. Atualmente, é possível debater com professores e colegas, assistir a videoaulas, fazer downloads de arquivos, dentre outras possibilidades, sem precisar compartilhar do mesmo ambiente físico ou combinar um horário com alguém. Agora, vocês entenderão melhor como funciona esse tipo de curso. Como funcionam os cursos à distância? Os cursos em EAD funcionam de uma forma prática e simples. A maior parte do curso acontece com o auxílio da internet. O aluno tem acesso ao AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. E é nessa sala virtual que o aluno assiste às aulas em vídeos, tem acesso a textos e realiza exercícios e tarefas. Nessa sala virtual possui várias ferramentas, como chats, fórum de discussão e videoconferências, que são nessas videoconferências onde o aluno interage com os professores, tutores e demais colegas. E mesmo sendo o curso à distância, ocorrem também os encontros presenciais, que são realizados em polos de apoio credenciados, que são nesses encontros que acontecem as provas finais e a apresentação do TCC, que é o trabalho de conclusão do curso. Vale ressaltar que nessa sala virtual ficará sendo nossa sala de aula durante todo o curso. Quais as vantagens de um curso em EAD? Um curso em EAD, ele permite conciliar os estudos com as demais tarefas do dia a dia e o aluno ele consegue realizar as atividades no momento que ele acha que seja melhor para ele. E com isso, consegue um bom aproveitamento do seu tempo. Outra vantagem é que não precisará gastar com transportes para deslocar-se até uma universidade. Tem acesso aos conteúdos a qualquer momento do dia e tem em mãos vários materiais sem precisar sair de casa. Materiais como dicionários, videoaulas e biblioteca. E o fato de ser um curso à distância, o aluno aprende a se organizar e desenvolver táticas para acrescentar na desenvoltura do seu próprio aprendizado. O que são atividades síncronas e assíncronas? Aulas síncronas são aquelas que ocorrem em tempo real. Isso quer dizer que o aluno e o professor interagem em um único momento. Isso contribui para que dúvidas sejam esclarecidas de imediato à medida que o conteúdo vai sendo abordado. Temos como exemplo dessas atividades o webinário, o chat, salas de bate-papo, entre outras. São utilizadas para que o ensino à distância ocorra de maneira mais eficaz. As ferramentas assíncronas são as desconectadas de tempo e espaço. Aqui, a participação é realizada no tempo propício para cada aluno. Blogs e fóruns são os principais exemplos dessas atividades. Outro assunto que será tratado aqui é uma dúvida frequente a quem almeja fazer uma faculdade ou qualquer outro curso à distância. Existe alguma diferença entre o diploma EAD para o presencial? Se tratando das aulas presenciais para as aulas em EAD, iremos abordar aqui uma resposta para a questão de aceitação ou pré-requisito do diploma. Pelo fato da EAD
também ser reconhecida pelo Ministério da Educação, não existe diferença quanto à aceitação do diploma. Ambos possuem a mesma validade para a comprovação de título. Esta modalidade foi regulamentada pelo Decreto número 5.622, em 19 de dezembro de 2005. Portanto, possuem o mesmo peso no mercado de trabalho e, inclusive, até a carga horária das instituições são cobradas de acordo com o MEC. Mas atenção! Para que o diploma seja válido, é preciso que seja emitido por uma instituição reconhecida pelo MEC. Podemos citar aqui as seguintes instituições: a Unifran, Unicid, Favene, Pitágoras, Unopar, Universidade Estadual de Montes Claros e, inclusive, o nosso Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Agora iremos falar quais os profissionais envolvidos na EAD. O primeiro é o coordenador do curso, que é aquele responsável pela preparação do projeto pedagógico do curso, o PPC, verificando as metodologias propostas pelos professores de cada disciplina, garantindo que os acadêmicos tenham o preparo esperado. Outro profissional é o coordenador do polo, que é aquele que acompanha o trabalho da equipe administrativa e dos tutores presenciais, além de gerir questões administrativas dos polos, como contratações, estruturas físicas e tecnologias adotadas para o desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Por exemplo, a Viviane. Também temos professores autoformador, que é aquele que planeja os conteúdos, as atividades realizadas nas agendas e a avaliação da disciplina. Também elabora o plano de ensino, PE, indicações pedagógicas que garantem uma experiência de aprendizagem adequada ao conteúdo. Profissionais importantes são os tutores. Temos, por exemplo, o tutor online, que é aquele que acompanha todas as atividades online e monitora a evolução dos alunos. Acione sempre que tiver alguma dúvida sobre as agendas e os conteúdos trabalhados. No nosso caso, é a Dardânia. Também temos o tutor presencial, que atende os acadêmicos no polo EAD e os acompanha ainda o desenvolvimento das atividades presenciais e ajuda os alunos com orientações sobre o funcionamento do polo, como o nosso querido Marco Túlio. Também temos a equipe de desenvolvimento, ou equipe multidisciplinar, formada por profissionais de design educacional, design multimídia e programação web, que trabalha continuamente para oferecer o melhor conteúdo e organização da sala virtual. Esse grupo é supervisionado pela coordenação pedagógica e apoia os coordenadores de curso e professores das disciplinas no planejamento dos conteúdos, buscando formas diversificadas de estimular a aprendizagem. Agora iremos saber o que é ensino remoto. Pois bem, o que é o ensino remoto? O ensino remoto é basicamente todo o conteúdo produzido e disponibilizado online, acompanhado das aulas virtuais, oferecidas em tempo real pelo professor responsável por aquela disciplina, oferecendo todo o suporte e materiais necessários para que haja aprendizado de qualidade e eficiente, mesmo longe da sala de aula. Normalmente, essas aulas são utilizadas como uma medida emergencial, quando as atividades presenciais precisam ser suspensas por causa maior. Daí, muitos se confundem e acham que o ensino remoto e o EAD têm a mesma finalidade, mas não, há diferença entre eles. Mas afinal, qual é a diferença entre o ensino EAD e o ensino remoto? Primeiramente, o ensino à distância é uma modalidade educacional. Tem um modelo de ensino remoto, mas de forma planejada. A metodologia desenvolvida é própria para a educação à distância e atende os alunos matriculados nesta modalidade. Ele acontece à distância, mas de forma presencial,
e um conjunto de conceitos que precisam ser estabelecidos para que o ensino seja à distância, no qual temos um tutor para dar suporte ao estudante no ambiente virtual de aprendizagem e as atividades que estão estruturadas. Assim, os alunos vendo os vídeos propostos e fazendo as leituras, tudo dentro do seu tempo disponibilizado. No EAD, o estudo é mais flexível, com o estilo de aprendizagem otimizado. Os alunos acompanham o conteúdo por meio de videoaulas gravadas, a qualquer hora e de qualquer lugar, podendo se adequarem para o melhor horário de cada um. E as aulas são permitidas e regulamentadas para apenas alguns cursos, ou seja, não é qualquer curso que vai funcionar. As interações e atividades dos estudantes são registradas no ambiente virtual de aprendizagem, automaticamente. Já o ensino remoto aparece devido à pandemia. Como tivemos que ficar em casa devido ao isolamento social, então o Ministério da Educação autorizou que as escolas fizessem transmissões das aulas, como se fossem presenciais, e que quando acabar o isolamento, essas aulas remotas deixarão de existir, que apenas foi feito para atender uma necessidade e não deixar os alunos prejudicados. As aulas remotas seguem um cronograma do mesmo modo como foi previsto no semestre presencial. Diferentemente do EAD, o ensino remoto acontece ao vivo, respeitando dia, horário e mesmo os professores do presencial. Todo o material é específico, com um plano de ensino próprio. Os alunos e professores a todo momento interagindo nas aulas remotas. A presença na sala virtual é obrigatória, podendo tirar dúvidas durante as aulas e também por outros meios de comunicação. Este ensino remoto pode ser aplicável a todos os cursos durante a pandemia. Portanto, os modelos do EAD são mais detalhados, mais específicos e orientados no aprendizado, segundo critérios da distância virtual com o apoio de tutores, enquanto o remoto é apenas uma transmissão de uma aula presencial, tem mais personificação e individualidade do que a educação à distância. Agora, veremos como funcionam as aulas do ensino remoto. As aulas no ensino remoto são mediadas pela tecnologia, através de transmissões online em tempo real, para que os estudantes possam assistir. Sua carga horária é a mesma das aulas presenciais, mantendo a frequência. E isso deve acontecer sempre seguindo cronogramas adaptáveis do plano de ensino fundamental. Agora, falaremos um pouco sobre o material utilizado. E você, sabe qual é o material utilizado? E para que essa continuidade das atividades presenciais ocorra em ambientes virtuais, é necessário a utilização de certos recursos. Os meios tecnológicos são os principais recursos do ensino remoto, como computadores, celulares e tablets, que através de uma conexão com a internet facilite o acesso aos aplicativos de comunicação como WhatsApp, Skype e Google Meet. Os planos de estudo tutorados, ou mais conhecidos como PETs, são apostilas disponibilizadas pelo governo para que os alunos e os professores trabalhem os conteúdos curriculares ao longo do período de isolamento social. Aqui em Minas, os PETs são disponibilizados no e-mail do Estude em Casa e os alunos que não têm acesso à internet recebem esses PETs impressos, que são entregues nas escolas onde estudam. As aulas são disponibilizadas no aplicativo Conexão Escola, onde se tem acesso às teleaulas do programa Se Liga na Educação
exibido na Rede Minas. Desde o dia 18 de maio, a emissora tem transmitido o programa para os alunos da rede estadual de ensino. As teleaulas são exibidas das 7h30 da manhã às 12h30, sendo que de 11h15 até às 12h30 os professores estão ao vivo no programa para esclarecer dúvidas dos alunos. Além disso, no Conexão Escola, é possível entrar em contato com o seu professor por meio de um chat de conversas para esclarecer dúvidas. O aplicativo Conexão Escola também está disponível para ser baixado em celulares e tablets pela Play Store. Todos os alunos têm acesso ao ensino remoto? A resposta para essa pergunta é não, pois cerca de 1/3 das crianças não tem acesso a aulas remotas na pandemia, devido a vários fatores que influenciam para esse resultado, como a falta de acesso à internet, falta de acesso a recursos tecnológicos como computadores, celulares, tablets, e também muitas vezes há uma dificuldade ou falta de interesse das famílias em relação à educação dos seus filhos. Também existe a questão da incompatibilidade do aplicativo Conexão Escola com dispositivos de celulares mais antigos. E juntando tudo isso, tem um grande número de crianças que não estão recebendo o ensino remoto. Como os alunos serão avaliados? Os alunos serão avaliados através da realização das atividades disponibilizadas pelo professor, através dos aplicativos e também da realização dos PETs. É possível avaliar as entregas das tarefas da mesma forma que as atividades de casa são avaliadas. Também através de discussões em fóruns, mensagens diretas e comentários durante aulas, é possível identificar o que os estudantes sabem e o que é preciso para aperfeiçoar. A atribuição de notas é resultado de um processo que engloba todo o ciclo de aprendizagem do aluno. Desse modo, prevalece a determinação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No ensino remoto, a checagem de rendimento escolar também deve ser fruto de uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho dos estudantes. A avaliação à distância deve ser encarada mais como um diagnóstico do que como uma classificação. Assim, é mais do que simplesmente somar pontuações e calcular notas. Vimos então o que é EAD e também o que é o ensino remoto. Fomos capazes de compreender as semelhanças e as diferenças entre essas modalidades de ensino, cada qual com sua particularidade, mas ambas com o mesmo propósito: promover uma digna educação a todos. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire. Agora, estamos à disposição para perguntas e também questionamentos. Agradecemos a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado.